Olá, eu sou Marconi Hellinger, professor universitário e projetista com mais de 30 anos de experiência. Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, Neufert, a Bíblia da Arquitetura, para quem trabalha, estuda arquitetura ou trabalha com engenharia civil, fundamental para todo mundo que projeta. E se você quiser, você pode comprar esse livro com o link que está aqui na descrição do vídeo. Quatro de cada 5 vagas de emprego e trainee para trabalhar na área de engenharia, arquitetura e design pedem conhecimentos em desenho técnico e em AutoCAD. Se você não tiver, você pode fazer um curso de desenho técnico e AutoCAD comigo logo no início da sua faculdade e sair na frente de todo mundo. Acesse aí www.eudesenhando.com.br ou clicar no link aqui na descrição desse vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a Bíblia da Arquitetura, a arte de projetar em arquitetura. Uai, mas o livro não chama Neufert? Pois é, não chama não. Neufert é o nome do arquiteto que escreveu esse livro. Só para você ter uma ideia, essa obra é tão importante que já foi traduzida para mais de 20 idiomas diferentes e está na sua 42ª edição, sendo que a primeira data de 1936. Mas quem é esse tal de Neufert? Bem, Ernst Neufert é um renomado professor e arquiteto alemão. Ele nasceu em 1900. Seu trabalho contribuiu significativamente para o campo da arquitetura e influenciou gerações de profissionais no planejamento e design de espaços construídos. Uma curiosidade é que Neufert fez parte da escola Bauhaus. Você não conhece a Bauhaus? Então você tem a oportunidade de corrigir esse desvio e assistir meu vídeo sobre este tema. A Arte de Projetar Arquitetura, de Ernst Neufert, é um livro fundamental para os arquitetos, engenheiros, designers e estudantes. Uma das características mais interessantes desse livro é sua abordagem prática e abrangente para o processo de projetar edifícios. Neufert fornece diretrizes detalhadas sobre dimensões padrão, ergonomia, fluxo de pessoas e muitos outros aspectos cruciais do designer arquitetônico. Sua obra ajuda a estabelecer uma base sólida para o entendimento das necessidades humanas no ambiente construído e se tornou uma referência essencial no campo da arquitetura. E veja só como o nosso canal investe sempre para produzir conteúdo de qualidade. Compramos esse livro só para gravar esse episódio. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like, comente e compartilhe esse vídeo. Tudo isso vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e você não paga nada. E se você quiser fazer um curso de desenho técnico, de AutoCAD, de SketchUp comigo, são cursos completos que começam do básico. Tem material didático de primeira qualidade e contam com exercícios práticos, além, é claro, de um suporte de verdade feito pelo professor. Muito bem, vamos agora passear um pouco pelo livro. Eu vou destacar algumas informações que eu acho interessante e que te darão uma boa base para decidir se vale a pena ou não comprar essa obra. E para facilitar a sua vida, eu já deixei aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa comprar o livro. O primeiro impacto positivo que tive sobre essa edição é a boa encadernação desse livro. A impressão da capa tem um toque aveludado e a escrita metálica é muito elegante. Nós temos aqui a palavra Neufert, escrito com prata, prateada, quase ali um tom de espelho. Eu vou mostrar para você agora algumas páginas para te dar algumas pílulas do que você pode encontrar dentro desse livro. Lembrando que é apenas a ponta do iceberg. Então vamos lá, abrindo o livro aqui, o livro de capa dura, aqui a gente vai ver o conteúdo básico do livro, O índice, mas basicamente com as famílias. Então a gente tem aqui fundamentos, o processo de projetar, partes de construção, tecnologias, transporte, habitação, paisagismo, hospedagem, quer dizer, a parte de hotel, E tem aqui fala também de administração, escritório, de comércio, de indústria, de agricultura. Então é um livro que realmente tem tudo, Você abrindo ele aqui, você vai encontrar de tudo nesse livro. Então o livro ele vai falar desde dobradura de papel e formatos, Que nós temos os formatos de papel pela norma DIN, que é a norma alemã. Ele fala também aqui de pesos e medidas, entre outras coisas. E aqui ele já começa a falar de uma questão importante de arquitetura, a medida do corpo humano. Quando a gente vai projetar um espaço, esse espaço é projetado para uma pessoa. Então aqui a gente tem as dimensões básicas com as tabelas, Temos aqui um pai e um filho, pessoas andando na rua agasalhadas num tempo de frio, sentado, quer dizer, que espaço que isso ocupa? Quanto que eu preciso de espaço ali? Então uma pessoa de braços abertos, 1.400 milímetros, ou seja, 140 centímetros. Se ela tiver com um braço abaixado e outro levantado, 600 milímetros, e assim por diante. Claro que são medidas médias.
Como eu disse, ele é um livro já atualizado, Construção Sustentável. Tem aqui o percentual de custo de demolição, custo de reparo, custo de manutenção e assim por diante. Lembrando, pessoal, que ele aborda e ele é atualizado em relação às normas nacionais, mas ele cita muitas normas estrangeiras, em especial as normas DIN. Então é importante sempre ficar atento, né? E claro, a gente tem aí uma adaptação, uma tropicalização desse livro. Aqui a gente tem um exemplo de projeto de gerenciamento de obra com um diagrama, né? Um gráfico de Gantt. Aqui o livro já começa a abordar a fundação, tipo de fundação sapata, como você detalha. Impermeabilizações e drenagens, que é um assunto muito importante e às vezes muito negligenciado aqui no Brasil. Aí ele trata da questão das paredes. Aqui nós temos exemplos, né, de isolamento térmico e acústico dentro das paredes, que no Brasil devia ter, mas a gente utiliza pouco. Isso é muito interessante. Além de aumentar o conforto térmico, reduz o custo de gasto com ar-condicionado, por exemplo. Aqui nós temos os tipos de janela, tem exemplos aqui interessantes, ó, com persianas externas, né, com brising. Nessa parte sobre iluminação natural é bem interessante, tá vendo? Ele mostra aqui a incidência dos raios solares. A insolação, aqui a gente tem uma carta solar, né? A direção do sol, aqui a gente tem um diagrama do movimento solar. Um outro ponto importante que ele aborda no livro, que no Brasil se usa pouco, então é bem importante para a gente poder consultar, o sistema de calefação, que serve para aquecer as edificações. Em algumas regiões no Brasil valeria muito a pena a gente ter esse tipo de investimento. Temos ainda relativamente pouco. Por isso que é comum a gente ver as pessoas falarem: poxa, eu fui para a Europa e senti menos frio do que no sul, e estava 20 graus a menos do que lá. Olha que interessante, né? Até sobre abastecimento de caminhões, docas, ele tem aqui informação, tá vendo? Aqui nós temos as docas com abastecimento do caminhão e os detalhes de medida de altura de caminhão, a altura mínima do telhado de cobertura e assim por diante. Esse aqui é um tipo de consulta bem interessante, né? Quanto mede um carro com uma bicicleta em cima, um carro com um guarda-volumes em cima, um carro com uma porta aberta? Quanto mede uma moto? Quanto mede uma bicicleta? Qual o raio mínimo, né, que uma rua deve ter para o carro conseguir fazer essa curva, né? Isso aqui é bem interessante, por exemplo, para projetar garagens e espaços menores. Já temos inclusive atualização para utilitários SUV. Aqui a gente tem detalhes de exemplos de projeto de vagas de estacionamento, área de manobra de carro, com as curvas, com as tabelas, com todas as informações técnicas. Essa parte aqui também é bem interessante, né? Se eu tiver um carro do lado do outro, qual que é a distância mínima entre as vagas? Tá, mas se tiver parede, se tiver coluna, tudo isso muda a relação. Se eu tiver uma vaga para cadeirante, qual o espaço para o cadeirante sair? Se eu tiver uma vaga de carro, mas que está entre duas paredes, a distância tem que ser diferente, senão você não consegue abrir a porta e sair do carro, né? Essa aqui também é uma informação que eu gosto muito, né? Como que a gente deve construir uma rampa? Qual o grau de inclinação? Qual que deve ser essa curva aqui para a barriguinha do carro não arrastar ali de baixo? Aqui nós temos exemplos de vagas para edificações onde fica um carro em cima de outro, para economizar espaço. Dimensões de caminhões, caminhões de serviço, caminhão betoneira, caminhão de bombeiro, ônibus. Olha o nível de informação que esse livro tem. Se um dia você precisar de projetar um aeroporto, aqui tem medida de avião, olha só que bacana. Todas as dimensões dos aviões, do sistema de escada. Aqui nós temos os detalhes, né, das asas, das curvaturas, das envergaduras. Dimensões de cemitério também. Essa aqui também é uma informação que eu gosto bastante, né? Aqui a gente tem o sentido norte, sul, leste, oeste, e é onde a gente deve posicionar os cômodos, né? Por exemplo, um dormitório está aqui mais para a face leste. Por que isso, né? Para não pegar o sol da tarde, o sol da face oeste. E é claro que aqui no sul, ao sul do Equador, é diferente do que ao norte do Equador, então a gente tem que mudar. Então, existe aqui uma relação que sempre vão ser relações ideais em relação à posição do sol. Dessa maneira, você não vai dormir no quarto à noite com um quarto extremamente quente, por exemplo. Essa aqui também é uma parte importante do projeto, onde existem conceitos de plantas, de casas, de edificações. Exemplos de plantas de apartamentos, e aqui a gente encontra detalhes, né? Como, por exemplo, dimensão de roupas, sapatos, vestimentos de uma forma geral, áreas de circulação, cozinhas. Aqui nós temos todo o dimensionamento básico de mobiliário de cozinha, inclusive com detalhes de garfos, pratos, facas, taças, canecas. Essa aqui também é uma informação que eu gosto bastante, né? Nós temos aqui exemplos de banheiros, de layout de banheiro.
Vou ter o menor banheiro possível se ele for mais comprido, o menor banheiro possível se ele for quadradinho, banheiro com banheiro, enfim, com todas as possibilidades. E aqui também é muito bacana, a gente tem aqui os tipos de banheira e o espaço que elas ocupam. E olha que interessante, a gente tem nesse exemplo aqui o espaço necessário para a pessoa se enxugar. Então é necessário dimensionar a banheira, mas também o espaço que a pessoa vai ocupar ali no banheiro. Aqui são informações específicas para a parte de hotelaria, exemplos aqui de projetos de quartos para hotel. Essa aqui também é uma parte importante do livro, onde ele fala sobre trabalho, né? Então qual deve ser uma altura de uma mesa de trabalho, qual a relação aqui da altura do monitor com a pessoa. Vai falando também dos espaços adjacentes, né, dos banheiros. Lembrando que existem normas específicas aqui do Brasil, sobre o guarda-volumes, sobre a ventilação também, dentro dos guarda-volumes. Se você for projetar lojas, aqui nós também temos o dimensionamento dessas lojas, das gôndolas, dos carrinhos de supermercado, dos equipamentos, a distância de caixa, de check-out, de refrigeradores. E o mais interessante nesse livro é que ele chega a abordar sobre a criação de animais. Quanto mede um cavalo, né? Quanto mede, enfim, todos esses animais que são criados aí. Claro, não falamos de tudo que tem nesse livro. A proposta desse vídeo é te mostrar um pouco do conteúdo dessa obra para que você possa avaliar se vale a pena ou não comprar e ter em sua coleção. Mas se você me perguntar, eu digo, com certeza vale a pena, totalmente. Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Tum, 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 tum.